Bom, gente, chegamos ao 11º sábado de 2024, então, além dessa contagem um tanto quanto incomum, podemos dizer que é dia do nosso resumão semanal, onde abordamos todos os assuntos tratados no Fora de Curva na semana que está se encerrando agora, e estou me referindo exatamente ao período entre 11 e 15 de março. Meu nome é Eduardo Starosta, esse é o canal Fora de Curva, e vamos lá para o trabalho, gente. Na segunda-feira, iniciando a semana, tratamos em primeiro lugar do nosso quadro Que Vem Por Aí, onde antecipamos os prováveis resultados dos indicadores mais importantes que vão ser divulgados aqui no Brasil e no mundo no decorrer da própria semana. Vou falar o seguinte já, errei quase todos, e vou explicar o motivo no final desse vídeo. Especificamente na segunda-feira, eu abordei um tema muito, mas muito sensível para as maiores empresas do Brasil, especialmente estatais como a Petrobras. Falando da própria petroleira, naquele dia foi divulgado pela grande imprensa brasileira a queda de lucro da estatal, junto com a redução do pagamento dos dividendos, provocando uma grande confusão no mercado de ações em relação a essa estatal, que se desvalorizou apenas em um dia mais de 50 bilhões de reais. E quem estava por trás disso não era apenas o presidente da estatal, Jean Paul Prates, mas também o presidente da República, Luiz Inácio da Silva, que havia dado a determinação para que a diretoria da empresa não liberasse tantos dividendos para os acionistas. Mas, gente, a questão é que não ficou só por aí. A Petrobras anunciou também naquela segunda-feira a disposição, ou pelo menos a propensão, de voltar a investir no exterior, mandando emissários para a Venezuela para dar uma olhada nas questões de viabilidade de mercado por lá, assim como está fazendo novamente em países africanos do Oriente Médio. Gente, nós já sabemos aonde isso vai dar. Alguns anos atrás, uma refinaria construída pela Petroleira Nacional, feita na Bolívia, teve o destino da estatização e o nosso país, com a concordância do presidente da República na época, ficou a ver navios perder investimento de bilhões e bilhões de dólares. Será que isso vai acontecer de novo? Será que a Venezuela e essas nações com as quais o Brasil está negociando nos últimos tempos são pagadores confiáveis? Evidentemente que não. Estão usando sim o capital da estatal, os recursos da nossa Petrobras, que ela é uma estatal, então pertence ao povo brasileiro também. Não deveria ser assim, eu acho que deveria ser privatizado, mas esse é outro papo, mas para fazer política internacional, sendo que quem vai perder dinheiro nessa brincadeira são os próprios brasileiros. Eventualmente, numa futura eleição presidencial, se os governantes mudam, muito provavelmente esses países que estariam recebendo os investimentos da Petrobras também não vão pagar suas dívidas, vão até, novamente, como a Bolívia fez na época, encampar os investimentos que pertencem, sim, pelo menos por enquanto, ao povo brasileiro. Na terça-feira discutimos dois assuntos aqui no canal. Em primeiro lugar, um conjunto de regulamentações que estão em andamento envolvendo Código Civil, PL, a famosa PL das fake news e outras cositas más, a princípio para combater a tal da desinformação nas redes sociais e na internet. Analisando a questão, a maneira como está sendo feita, fica muito claro que a proposta, ou a maioria dessas propostas, dizem respeito, sim, à instalação de um estado de censura, à consolidação de um estado de censura aqui no Brasil, ao que eu sempre vou manifestar com forte oposição. Também naquele dia o IBGE divulgou a inflação oficial brasileira de fevereiro, o IPCA, que chegou a 0,83%, mais do que dobrando o resultado do mês anterior. Sim, teve a pressão dos alimentos, que está cada vez menor. O importante, que deixou muita preocupação no ar, diz respeito à disseminação dessa alta de preços. Como eu falei, não foi só alimentação, mas também educação, que era esperado, mas outros ramos de consumo tiveram sim elevação de preços bem acima do mínimo razoável, que é 0,4%, como por exemplo telecomunicações e serviços de saúde. Na quarta-feira também tratamos de dois temas. O primeiro disse respeito a uma análise do tipo de raciocínio que o nosso presidente da República, Luiz Inácio da Silva, tem na lida com as questões do dia a dia da política brasileira, da gestão do Estado brasileiro, junto com seus principais aliados. E aí nós colocamos alguns elementos bem interessantes, explicando como é o pensamento da esquerda brasileira e também alguns aspectos relativos a como a direita do país, não a extrema-direita, que isso não existe aqui, mas como a direita do país raciocina em torno dos principais pontos polêmicos da administração pública da gestão do Estado. O segundo assunto não foi brasileiro, foi dos hermanos argentinos. Pelo terceiro mês consecutivo, em fevereiro, a inflação daquele país caiu.
Em dezembro foi em torno de 25%, caiu para 20% em janeiro, poderia ser uma casualidade, mas em fevereiro os preços ao consumidor lá ficaram no patamar de 13%, o que é extremamente elevado, 13% ao mês, não é ao ano, deixa-se bem claro, o que é extremamente elevado, mas já reflete uma situação de tendência de queda, o que é muito bom, o que vai ser excelente para a estabilização da economia naquele país. Tem que ter prosseguimento, é claro. Existem medidas que o presidente lá, o Javier Milei, está fazendo na liberação, na desregulamentação da economia, bem como de conter gastos públicos, e apesar de algum sofrimento nesses entremeios, parece que a coisa está funcionando, espero que continue assim. Na quinta-feira foram 3 temas tratados aqui pelo vídeo, começando por uma perspectiva nada boa de alta do preço dos combustíveis nas próximas semanas e meses. Eu falei isso em função dos ataques que a Ucrânia está fazendo às refinarias russas. Me parece que hoje, no sábado, mais 2 unidades de refino de petróleo foram explodidas por conta de ataques de drones, e isso, claro, impacta o mercado global na medida em que o embargo petrolífero da Rússia na prática não funciona. Eles estão vendendo seu petróleo, seus derivados para a Índia, e a Índia trata de comercializar com o mercado global, fazendo uma triangulação, rompendo então o embargo e ganhando bom trocado com isso. Mas, com essas refinarias estando crescentemente inoperantes, a tendência é que essa fonte, diremos assim, não muito legal de aquisição de óleo e de petróleo comecem a secar ou ser muito mais restritas, o que faz com que, com a diminuição da oferta, evidentemente o preço ao consumidor, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, tenha um forte viés de alta. Já aconteceu isso na quinta e na sexta-feira, vamos aguardar a semana que vem para ver, provavelmente vai acontecer isso, essa pressão altista vai se acirrar. Espero que não, mas acho que sim. Depois tratamos sobre as contas públicas brasileiras, lembrando do grande superávit de mais de 100 bilhões de reais, superávit primário, do governo federal em janeiro, que já está sendo revertido para um déficit de quase 70 bilhões em fevereiro, segundo as primeiras estimativas do IPEA. Esse número tem que ser consolidado, mas não vai ficar longe disso, o que é lamentável e põe realmente um balde de água fria naquela intenção do governo federal trabalhar com déficit primário zero em 2024. Isso, pelo jeito, não vai acontecer porque simplesmente não estão contendo como deveriam despesa pública. Ponto final. E finalmente eu tratei da surpresa que pessoalmente eu tive, várias pessoas que analisam o mercado também tiveram, da alta elevadíssima das vendas do varejo. Na versão ampliada, que inclui veículos e material de construção, o crescimento foi acima de 6%, e na versão restrita, que não inclui esses grupos de produtos, a alta foi em torno de 4,5%. Isso não era esperado, dado o desempenho da economia brasileira e do consumo brasileiro no último trimestre de 2023. Foi uma surpresa que depois foi redobrada, como eu vou comentar com vocês, na conclusão do Fora de Curva, com a análise da sexta-feira, que já vem agora mesmo. Então, gente, vamos para o último dia da semana, mas antes disso, não esqueça do like, do compartilhamento desse vídeo com a sua rede de contatos, e aos que estão assistindo Fora de Curva pela primeira vez, eu faço aquele meu velho convite de inscrição no canal. Vamos se inscrever aí, deixar comentário, pode ser elogioso ou nem tanto, que eles serão devidamente respondidos. Mas sexta-feira, gente, o que aconteceu? O governo federal, primeiro através do IBGE e depois através do Ministério do Trabalho, divulgou 2 indicadores importantíssimos e surpreendentes. O primeiro, por parte do IBGE, foi o resultado do setor de serviços, que vinha em queda, sempre na comparação com o mesmo mês do ano anterior. O dado referia-se a janeiro, com uma alta de 4,47%, revertendo, como eu falei, a situação recessiva que se encontrava nos meses anteriores, até a finalização de 2023. Não bastando isso, com 2 semanas ou mais de atraso, o Ministério do Trabalho, através da CAGED, divulgou os dados referentes também ao mês de janeiro do saldo entre empregados e desempregados daquele mês, tendo um resultado positivo de nada mais, nada menos do que 180.395 vagas. Um crescimento, sim, excelente do nível de emprego para janeiro, mais do que o dobro que as melhores expectativas apontavam. E aí eu comecei a juntar as contas dos indicadores, dos dados divulgados durante a semana, que, como eu falei na introdução, foram alvo de uma análise prévia no quadro que vem por aí na segunda-feira. E
praticamente todas as expectativas que não só eu, Eduardo Starosta, tinha em relação a tais resultados, mas também muita gente que opera no mercado de cenários econômicos, era de indicadores ou mostrando uma estagnação ou um crescimento muito, mas muito pequeno da economia no mês retrasado. Mas todos esses dados mostraram que tais perspectivas estão ou estavam redondamente enganados. Parece que na passagem de 2023 para 2024, alguém ligou uma chave no Brasil e mandou todo mundo trabalhar, produzir, e da estagnação passamos a um dos crescimentos mais intensos da história recente do país. Será mesmo? Bom, os dados estão dizendo isso, os indicadores oficiais manifestam essa realidade e eu pessoalmente não tenho elementos para questionar as metodologias feitas ou a coleta de informação. Só vou citar um pouco agora para azedar talvez um pouquinho essa sopa, 2 dados divulgados recentemente a respeito de janeiro e fevereiro. Serasa, alta de 62% referente em janeiro, frente a janeiro de 2023, do número de recuperações judiciais do país. Cielo, que faz estatísticas de vendas através das suas maquininhas, enquanto o comércio varejista brasileiro crescia 4,5% em janeiro, pelos dados do IBGE, as maquininhas da Cielo apontavam uma queda real de vendas de 0,5%. Aí a dúvida já aumenta. Assim como um crescimento bastante tímido, antecipando a informação de 0,5% em fevereiro. O que eu estou dizendo, gente? Os dados públicos estão apontando numa direção, os dados privados em outra. E aí eu não tenho elementos para questionar se as informações estão corretas ou não, mas posso falar assim que esses janeiros estupendos, de acordo com os dados oficiais, tem sim pontos de fragilidade que podem ser questionados, pelo menos contrapondo eles a outras informações vindas do mercado privado. Então, não custa ficar um pouquinho com a pulga atrás da orelha em função das informações que nós recebemos num momento tão conturbado da história do Brasil e do mundo. Gente, o que eu tinha para falar hoje era isso, espero que vocês tenham gostado do resumão semanal e se gostaram desta película, de novo, não esqueçam do like, do compartilhamento desse vídeo com a sua rede de contatos e as pessoas que estão assistindo o Fora de Curva pela primeira vez, deixo aí meu convite de se inscrever no canal. Um excelente, um baita final de semana, ou continuidade de final de semana para cada um. Um forte abraço, até breve. Tchau, gente.